noite. Eu sou Tatiana Ragosta, sou advogada, trato na área de previdenciário e tributário. Eu já vou deixar os meus contatos já logo no início do programa. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Você que perdeu algum programa, você pode ver no Facebook Leis do Sucesso. Tem o site do escritório, que é o www.ragosta.jur.adv.br. Tá? Então, se você perdeu algum programa, não conseguiu assistir, tanto você pode acessar no Facebook, como você pode entrar no YouTube, que eu coloco toda semana os programas que eu faço, estão lá, é só digitar Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos programas que eu já fiz aqui pela Mundial. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que, assim, gera muitas pessoas me perguntam sobre isso. O que acontece? Agora, recentemente, quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez, não pode ser periciado. Então, se você já é aposentado por invalidez e o INSS te chamar para fazer uma perícia para ver se você ainda está incapacitado para o trabalho, você pode informar o INSS que você não vai comparecer à perícia porque você já tem mais de 60 anos. Logo, o benefício não pode ser cortado, tá? Exceto se você tiver bem, né, e voltar a trabalhar, ou o INSS ficar através de denúncia sabendo que você está bem, que você voltou ao trabalho, que você está capaz, aí sim pode ser encerrado. Mas caso contrário, não, que isso teria que ser feito através de uma perícia e você não vai poder ser periciado. Então, só mesmo através de denúncia. Uma outra coisa que acontece para quem recebe aposentadoria por invalidez é o seguinte: a pessoa que está mais de 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez, o artigo 47 da Lei de Benefícios fala o seguinte: cancelou a aposentadoria por invalidez, a pessoa se recuperou, ela vai voltar ao trabalho? Ótimo, ela vai ficar 6 meses recebendo 100% do salário, tá? Aí depois desses 6 meses que ela está recebendo 100%, ela vai receber nos outros 6 meses 50% do salário. E mais 6 meses, 20%. Então, vamos fazer uma conta assim fácil. A pessoa ela é aposentada por invalidez já há mais de 5 anos e ela se curou daquela doença que a impedia de trabalhar, que a tornava incapaz. Então, o que acontece? Nos primeiros 6 meses, ela recebe R$1.000, tá? Então, ela vai continuar recebendo. Cessou o benefício em junho, ela vai receber até dezembro mais R$1.000 por mês, tá? Depois disso, ela vai ficar mais 6 meses, então, de janeiro a junho, recebendo R$500. E depois ela vai ficar de julho a dezembro recebendo R$200, até cessar completamente o benefício. Existe também algumas ações que já até foram julgadas procedentes, no sentido de que quem recebe auxílio-doença mais de 5 anos também pode entrar nesse sistema, pode pedir esses 6 meses de recebimento, né, do benefício 100%, depois dos outros 6 meses 50% e, por fim, 20%. Que isso é porque a pessoa já está há muitos anos recebendo e ela vai voltar para o mercado de trabalho agora, então ela realmente precisa de uma ajuda, né, até ela se readaptar e tudo mais. Então, é importante, foi muito bem pensado esse artigo da lei. Agora eu vou responder mais umas dúvidas que semana passada eu não consegui terminar de responder para vocês. Então, por exemplo, um trabalhador aposentado, né? Se ele estiver trabalhando e se acidentar, quais são os direitos que ele tem? Né? Então, um aposentado que volta ao trabalho e se acidenta, o que ele recebe de benefício, né?
O que acontece com as verbas que são descontadas em folha de pagamento para o INSS? Bom, a princípio, o trabalhador aposentado que continua contribuindo, ele só tem direito ao salário família e à reabilitação profissional. Mesmo assim, a sua contribuição é obrigatória, né? Porque tem que custear e manter a Previdência Social como um todo. Então, por isso mesmo, é a nossa tese da desaposentação para ser feito na esfera judicial, porque é justamente a desaposentação, ela é voltada para quem? Para aqueles aposentados que voltam a trabalhar, que voltam a contribuir, porque o INSS defende o quê? Que essa contribuição é obrigatória porque ela serve para custear e manter a Previdência Social. Mas espera aí, quem custeia e mantém a Previdência são aqueles trabalhadores que estão antes de se aposentar, porque a Previdência não conta com o dinheiro dos aposentados. A pessoa, quando ela se aposenta, a ideia é que ela saia do mercado de trabalho. E não que ela precise voltar para o mercado de trabalho e continuar mantendo a Previdência. Então, esse papo de, serve para continuar, para custear. Não é isso, não. Esse dinheiro é um dinheiro a mais, é um plus que a Previdência está recebendo. Então, não é justo que o trabalhador continue sem ter uma retribuição. É um seguro. Você paga e na hora que você se acidenta, que você tem um problema, você não tem aquilo de volta, tá? Então, é isso que acontece e é por isso da desaposentação. Uma outra dúvida que surge, que é muito comum, após o falecimento do aposentado por invalidez, que possui o acréscimo de 25%, como é que ficam os pensionistas, a mulher ou companheira e os filhos menores de 21 anos? Eles vão continuar recebendo o acréscimo de 25%? Infelizmente, não. Tá? Então, aquela pessoa que recebe esse acréscimo de 25% porque ela é incapacitada, porque ela se aposentou e depois ela ficou incapaz completamente, ela precisa do auxílio de uma terceira pessoa, então por isso até ela precisa desses 25% de acréscimo para pagar um cuidador. Então, na medida que essa pessoa falece e esse benefício nessa aposentadoria é cessado com a morte da pessoa, a pensão por morte ela vai ser calculada com o valor do benefício, não esses 25%. Então, os 25% não, de maneira nenhuma, eles vão ficar para o dependente ou para os pensionistas, não tem como, tá? Então, já fica respondida aí uma questão que gera muitas dúvidas. Um outro ponto que também tem algumas pessoas ficam com dúvidas é no tocante à revisão do FGTS, tá? Então, essa revisão do FGTS, que é a correção feita pela TR, as pessoas não entendem o período. Então, eu vou explicar rapidamente. Essa correção é de janeiro de 99 até os dias atuais. Por quê? Porque a TR, ela passou a não corresponder à inflação. Então, a TR está muito abaixo da inflação. Só para vocês terem uma ideia, se não me engano, 2013 foi zero, tá? O valor da correção. Ou seja, é muito, muito baixo mesmo. Então, não tem condições da TR manter a TR na correção do FGTS. Então, o período, que é o que gera a maior dúvida, é de janeiro de 99 até hoje. Então, vocês peçam extrato analítico na Caixa Econômica Federal de janeiro de 99 até os dias de hoje. Outra dúvida, quem tem direito à revisão do PIS/PASEP? Bom, essa revisão tem direitos brasileiros que trabalharam formalizados com carteira assinada, tá, entre 1971 a 1988. Os valores são referentes à aplicação de recursos do fundo, feitos pelo governo sem que o resultado da remuneração fosse creditado nas contas do PIS/PASEP. Ou seja, de 88 para frente, o governo trabalhou com o dinheiro dessas pessoas que tem o dinheiro no PIS/PASEP e não devolveu. Então, ele tinha que pegar uma taxa de administração e ele fez o contrário. Ele deu uma esmola para essas pessoas e ele ficou com um grosso. Então, quanto mais tempo a pessoa ficou com dinheiro do PIS/PASEP
na conta, maior será o valor da revisão, tá? É uma ação que a gente entra sem saber o valor ao certo. Por quê? Porque não tem como calcular, porque eles não entregam o extrato. Aliás, eles não são bobos de entregar. Você pede o seu extrato do PIS, né, de 71 para frente, eles vão dizer que não tem. E aí, só mediante ação judicial, onde você pede para a Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e para o Banco do Brasil, no caso do PASEP, a entrega desses extratos, né? E a ação é contra o Ministério da Fazenda, que foi o órgão gestor do PIS-PASEP. Tá? Então, isso é só retomando, porque tem muitas dúvidas a respeito. Uma outra dúvida, porque assim, ultimamente a gente tem sofrido várias reformas, as pessoas estão assim, sem saber para que lado correr, o que acontece, o que não acontece. Uma hora a pensão por morte vai ser de 60%, outra hora volta para 100%, outra hora reduz. Então, quer dizer, é um período assim de incertezas, é um período que eu percebo que as pessoas estão inseguras, que corre o risco de aumentar a idade da aposentadoria, né? Então, no caso, a aposentadoria por idade passaria a 67 anos, que é um projeto que está na mão da Dilma desde outubro de 2014. Então, a gente está vivendo um período realmente de uma insegurança muito grande, principalmente na área previdenciária. Por quê? Porque a ideia do governo é reduzir o máximo possível, sabe? Sem se preocupar com as pessoas que estão sendo prejudicadas, que trabalharam uma vida inteira e que contam com aquilo, e simplesmente vem uma lei, você está para se aposentar por idade, vem uma lei, muda tudo, você perde o direito. E, infelizmente, é isso que acontece. Existe, sim, um estudo que está na mão da Dilma desde outubro de 2014, então pode ser que ela realmente aumente esse valor da aposentadoria por idade, pode ser que não. Então, a gente não tem, assim, depende dela, tá? Então, também é outra pergunta que costumam me fazer com muita frequência. E hoje, especialmente, o que acontece? Como é que vai ficar o fator previdenciário, né? Que tem a nova regra do 85-95. Vou explicar para vocês como é que funciona. Para quem não sabe, o 85-95 é o seguinte: 85 tem que ser para a mulher a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, se ela atingir 85, não entra o fator previdenciário na hora que ela for se aposentar por tempo de contribuição. Esse fator 85-95 é apenas para quem vai se aposentar por tempo de contribuição, tá? E para o homem, a soma do tempo de contribuição mais a idade tem que dar 95. Então, é o famoso fator 85-95, para substituir o fator previdenciário, porque, segundo estudos, ele reduz, assim, as pessoas não sofrem tanto corte quem atinge essa idade, porque com essa idade hoje o fator ainda derruba um pouco a aposentadoria. Mas o que acontece? A presidente Dilma, ela não quer, ela está disposta a vetar. Ela não quer aprovar de jeito nenhum essa reforma do fator 85-95. Embora o presidente Lula tenha aconselhado a presidente Dilma a aceitar essa mudança, né? Então, o ex-presidente está aconselhando ela a concordar, mas ela não quer. Ela já pediu até para o Palácio uma alternativa, uma fórmula, para poder, assim, sabe, conforme vai aumentando a idade, aí vai chegando perto do 85-95, mas ela não quer de jeito nenhum aprovar essa reforma. Então, agora a gente fica aguardando aí o que vai acontecer, mas provavelmente vai ser aprovado, ainda que ela venha vetar, isso daí ainda acaba passando. Uma outra bomba relógio é que ela também vai vetar, é a redução da alíquota do INSS do patrão, né, da empregada doméstica, de 12% para 8%. Isso também ela vai derrubar, ela não quer de jeito nenhum, tá? Então, infelizmente, o fator 85-95, embora ele não tenha impacto nenhum
tá no governo, a Dilma não quer aprovar de maneira alguma, porque ela diz que isso é uma bomba relógio e que vai deixar para os futuros governos aí uma dívida, mas que eu discordo do que ela diz. Então, enfim, vamos ver os próximos capítulos, o que acontece. Eu vou informando vocês, como sempre, vocês fiquem tranquilos que vocês vão saber de tudo. Vamos respirar agora, é muito assunto, é muita novidade, então eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O Facebook Leis do Sucesso, lá você vai ter acesso a todos os programas, tá, que eu fiz, não todos, a grande parte deles. O site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br, tá? E você que tem alguma dúvida, que você queira tirar dúvida comigo, por favor, mande e-mail, porque pelo e-mail eu respondo, porque às vezes a pessoa quer tirar dúvida, eu estou em reunião, eu não posso atender, ou eu estou no fórum, eu não tenho como atender. Então, eu vou deixar o meu e-mail, eu vou até repetir para que vocês possam anotar. É tatiana.r.m de Maria, @uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.m, Você que tem uma dúvida, não importa, você fala, mas essa dúvida é uma dúvida boba, é o que ela vai achar, não vou achar nada. Se você tiver uma dúvida, pode mandar um e-mail. Eu estudei, eu tenho que saber, mas vocês não têm obrigação nenhuma de saber nada de previdenciário. Não tenha vergonha, pode perguntar. Eu estudei para isso, que é para esclarecer a dúvida das pessoas. Então, não se preocupe. Pergunte, não tenha vergonha. E um outro aviso que eu esqueci de falar é que no dia 2 de junho, né, por ideia até do nosso operador, o Tomás, a gente vai fazer um programa dedicado aos ouvintes. Então, toda terça-feira, 1ª do mês, a gente vai fazer um programa só de dúvidas para responder as dúvidas dos ouvintes, tá? Então, vamos prosseguir aí, que a gente tem bastante assunto ainda para falar. O que acontece agora? Aquele prazo que todo mundo sabe, que é o prazo de decadência. Ah, doutora, eu não posso revisar o meu benefício previdenciário porque ele já decaiu. Não existe mais como revisar, porque já foi decidido que há decadência. Enfim, o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele disse que esse prazo só é aplicado quando já foi analisado aquele detalhe que você está discutindo. Então, por exemplo, eu discordei de um tempo que não entrou na minha aposentadoria e eu fiz a revisão administrativa discutindo exatamente isso. Então, agora eu não posso entrar com uma ação discutindo isso que eu já discuti na esfera administrativa. Mas, em compensação, se existe um outro tema que eu não percebi ou que eu não discuti, seja a revisão do teto, seja aposentadoria especial, seja o que for, eu posso sim entrar com uma ação independente desses 10 anos de decadência, tá? Então, eu posso entrar porque... Agora, isso além do STJ, quem decidiu foi a Turma Nacional de Uniformização, que é a Turma Nacional de Uniformização é referente ao juizado especial. Então, se você entra com uma ação e eles disserem que a ação decaiu, o juizado especial já tem que decidir que não. Se o tema não foi revisto, se não houve revisão sobre aquilo que você está discutindo, não é possível você alegar decadência, tá? Então, fica aí a dica, se você tem algum detalhe sobre a sua aposentadoria que você discordou, que você não chegou a rever, fica aí a dica para você correr atrás, você
vá mesmo, procure saber, porque não tem mais... Porque o que acontece? Essa revisão, o que a gente diz revisão, nada mais é do que uma correção. Toda revisão, a revisão da ORTN, é um erro que o INSS cometeu, que ele não atualizou os primeiros 12 salários quando ele tinha que atualizar 36, ele só atualizou os últimos 24, então quer dizer, ele errou. E o ato, quando você diz o INSS, ele não pode errar. Ele é vinculado, ele tem que obedecer aquilo, não pode cometer erro. Então, a revisão da IRSM, a mesma coisa, ele não respeitou a correção devida. Então, a gente não está falando propriamente numa revisão, e sim numa correção do INSS que não podia errar. Então, ele errou e ele está prejudicando a pessoa, sem contar que existe o enunciado número 5 que obriga o INSS a conceder o melhor benefício para a pessoa. Então, ele não pode errar e prejudicar o segurado. E existe mais uma revisão, vou falar rapidinho que o nosso tempo já está quase chegando no final, é a revisão do teto, tá? Que em 1988 foi criado o teto, o que acontece? Que os benefícios seriam limitados a um valor máximo estipulado pelo teto. Só que esse valor, ele foi sendo reajustado no decorrer dos anos, tá? Sendo que um desses reajustes ocorreu na Emenda Constitucional 20 de 98, que aumentou o teto de 1.081 para 1.200. Só que aí o que aconteceu? Quando ele aumentou o teto, quem foi limitado no teto? Vamos supor, quem se aposentou em 97, eu teria direito a 1.300, mas eu fui limitada no 1.081, quando aumentou para 1.200, o meu benefício não foi para 1.200, ele continua em 1.081, então ele foi reajustado como 1.081 e não como 1.200. Então, quer dizer, mais um jogo do INSS. Em 2003, a mesma coisa. O valor do teto, ele subiu para R$ 2.400. Então, com o intuito de evitar o pagamento do teto, o Ministério da Previdência e Assistência Social, o que ele fez? Ele editou nas datas imediatamente posteriores, as datas de edição das emendas constitucionais, normas internas estabelecendo que os novos valores limite não seriam utilizados para os benefícios que já estavam sendo pagos pelo INSS. Então, ou seja, quem se aposentou e sofreu um limite no teto, quando você aumenta o teto, você teria que aumentar o teto dessa pessoa. Então, ela teria direito a receber 1.300, foi limitado em 1.080, quando aumentou para 1.200, óbvio que você tem que aumentar para 1.200, mas não. Ela continuou com 1.081. Então, essa revisão é uma revisão muito comum, tá? É a chamada revisão do teto. Essa praticamente ganha na justiça. O STJ, o STF concordam com essa revisão, tá? Porque esse teto, o que acontece? Ele afronta a Constituição Federal, porque aí passa a ter 2 tetos, então, e não um teto. Então, quer dizer, mais uma vez, o INSS tirando o direito das pessoas, porque é em total desacordo, porque ele continua pagando menos, né, do que o limite estabelecido, né? Então, ele infringe o direito adquirido dos beneficiários e ele ainda faz distinção quem se aposentou antes e quem se aposentou depois da lei. Então, quer dizer, é totalmente errado, inconstitucional, e se você entrar com essa revisão, você tem grandes chances de ganhar. Bom, gente, o programa está chegando no final. Eu vou deixar os meus contatos. Então, meus telefones 3439-8585, 3439-8585. Repetir mais uma vez, hein? Só porque eu estou boazinha hoje. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. Lá tem todos os programas. No YouTube também, se você digitar Tatiana Ragosta, você vai ter acesso a todos os meus programas. O site do escritório, www.ragosta.jur.adv.br. E o meu e-mail, tatiana.r.m
tatiana.uol.com.br, repetindo, tatiana.r.m de Maria, @uol.com.br. Gente, agradeço a companhia, boa noite e até semana que vem com mais Leis do Sucesso. Um abraço.